A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia. Não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas eu desejo sim que seja mais uma mensagem poderosa que venha falar ao teu coração, assim como falou no meu, e que o Senhor Jesus possa continuar abençoando grandemente a sua vida. E o canal, né? Evoluindo em Cristo, que o Senhor também possa continuar, possa alcançar vidas, né? Através dessas mensagens. Gostaria de iniciar aqui fazendo uma oração, amém? Senhor Jesus, nessa tarde, te louvamos por mais essa oportunidade de poder estar aqui, de poder falar a sua palavra. Pai, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja com cada um que vai assistir esse vídeo, essa mensagem, que o Senhor possa abençoar grandemente, abençoe a vida da nossa irmã Cássia, que está à direção desse lindo trabalho, que o Senhor possa continuar dando crescimento, Senhor, a este trabalho, a este canal, Senhor, e que o Senhor fale conosco poderosamente através dessa mensagem. Amém. Bom, temos como tema, né, nessa tarde, dá-me uma bênção, baseado no livro de Juízes, capítulo 1. Eu vou estar lendo aqui o versículo 13, 14 e 15, que diz assim a palavra do Senhor. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando. E Calebe lhe disse: Que é o que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e inferiores. Bom, Calebe, né, nós bem sabemos que já era ali avançado de idade, né, e ele tinha sua filha Axa, né, e ali nós vamos ver que Calebe, ele promete dar a sua filha, né, dar a mão de sua filha em casamento ao homem que conseguisse conquistar a cidade de Kiriat Sefer. E quem foi esse homem, né, que conquistou essa cidade? Nós vamos ver que a palavra do Senhor vai nos dizer que foi Otoniel que conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Calebe, ou seja, primo de Axa. Então Calebe lhe deu sua filha Axa em casamento. Então, Axa e Otoniel se casam. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse, né, ao seu pai algumas terras. Axa foi para o lugar onde Calebe estava. E quando ela desceu do jumento, seu pai perguntou para ela: O que você quer? E ela disse: Dá-me uma bênção. Né? Em algumas versões na palavra do Senhor, nós vamos ver que diz também assim: Eu quero um presente. Olha que coisa linda. Já que o Senhor me deu uma terra seca, pai, me dê também algumas fontes de água. E a palavra do Senhor diz que Calebe, seu pai, lhe dá as fontes que ficavam nas terras altas e nas mais baixas, ou seja, as fontes superiores e inferiores. E o que nós aprendemos aqui com essa mensagem? Então, quando ela pede, né? Ela fala que o Senhor me deu uma terra seca. Ou seja, ela já possuía aquela terra, só que aquela terra era seca. E ali ela pede, né? Preciso de fontes de água. Ela fala fontes de água, ela fala no plural, ou seja, ela soube pedir, né? E a palavra do Senhor vai dizer que o seu pai concede, né, as fontes superiores e as inferiores. E o que a gente aprende aqui?
Às vezes, né, nós passamos por desertos, né? Eu imagino que Axa, quando ela se deparou com aquela terra seca, talvez ela possa ter pensado, meu Deus, mas o que que eu vou fazer com essa terra seca? Porque a gente sabe que terra seca não dá fruto. A gente sabe que de terra seca a gente não consegue tirar nada. Ela é seca, né? Ela não produz nada, né? E ela fala com seu esposo, olha que coisa linda, ela fala com seu esposo, né? Que ele, né? Ela insiste que ele peça ao pai dela, né? Algumas terras. Olha como ela foi sábia, né? E, e é assim, uma mulher sábia, ela edifica o seu lar, edifica o seu casamento, né? Edifica-se a si mesmo. E ela foi até o seu pai pedir fontes de águas. Por quê? Porque ela sabia que era necessário fontes de água para que aquela terra viesse receber ali uma mudança, né? E muitas das vezes, trazendo isso para a nossa vida, às vezes nós nos sentimos assim, como terra seca, né? Nos sentimos frios, nos sentimos tristes, nos sentimos assim, ai, não tem mais jeito, esse meu problema me paralisa, me deixa como uma terra seca. Meu Deus, me deixa como uma terra seca. Mas nessa tarde, né, através dessa palavra, eu quero dizer a você que mesmo que você se sinta uma terra seca, nesse momento, saiba que o nosso Pai, o nosso oleiro, né? Ele pode pegar essa terra seca, esse barro seco, e ele pode moldar e fazer um vaso, fazer um barro novo, fazer uma terra nova. Ele pode. Aleluia, Jesus. E também, Axa, quando ela pede as fontes, é porque ela sabia que para aquela terra dar frutos, ela precisava de fontes de águas, né? Ela precisava, porque o que ela faria com uma terra seca? Então, o que se faz com uma terra seca? Nada? Não. Uma terra seca não está perdida, né? Não está perdida. O Senhor, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como agir, né? Então, nós precisamos o quê? Crer que o Senhor, Ele pode agir no deserto, na terra seca, no cativeiro, não importa a situação que eu e você estejamos nessa tarde. O Senhor é aquele que pode agir ao meu e ao teu favor. Nessa terra seca aí, tem jeito, tem jeito. Como Axa pediu, uma bênção, né? E olha isso, ela comparou as fontes de águas como uma bênção. Talvez fontes de águas para alguns não seja nada, mas para a Axa, naquele momento, era uma bênção, era um presente que ela precisava receber. Aleluia, Jesus. Quando eu e você, nós precisamos de uma bênção, a gente não pode desistir diante das dificuldades. Quando nós precisamos de uma bênção, nós não podemos desistir diante das dificuldades. Eu vou repetir. Quando eu e você precisamos de uma bênção, nós não podemos desistir diante das circunstâncias e das dificuldades. Talvez quando Axa olhou aquela terra seca, ela poderia dizer, não tem mais jeito, o que eu vou fazer? Mas não, ela foi pedir ao seu pai, e ali o seu pai concedeu o seu pedido. E nessa tarde, o Senhor está falando comigo e com você. O que você precisa? O que você quer? Como Caleb ali perguntou para Axa. E o que você quer? O que você precisa? E ali ela falou, eu preciso de fontes de águas. E nessa tarde, o que você precisa? Peça para o Senhor o que você precisa nessa tarde. Porque tem bênçãos, tem presentes que eles só vão vir quando você e eu abrirmos a nossa boca e pedirmos ao Senhor. Não olhe para as dificuldades, não olhe para as suas limitações.
Peça nessa tarde, nesse momento que você estiver assistindo a esse vídeo. Peça para o Senhor o que você precisa, qual é a bênção que você precisa. Tem algumas bênçãos que o Senhor, Ele só vai liberar no oculto e no escondido. Tem bênçãos que o Senhor nos dá para que todos vejam, como Ele fez ali com Agar. Quando Agar largou Ismael embaixo ali da árvore para morrer, porque tinham acabado seus recursos, ela estava tão ali firmada, olhando para o problema, para a falta de recursos, que ela não viu a fonte de água. O Senhor colocou ali a fonte de água, mas ela não viu. Precisou que o Senhor abrisse os seus olhos para que ela visse. Então, nessa tarde eu te convido. Pare de olhar para a sua dificuldade, para o seu problema. Olhe para o Senhor, olhe para Ele quem pode te dar a bênção. Ele que pode te dar o presente, o que você tem pedido, o que você tem buscado. Porque tem bênçãos que Ele vai revelar somente a você. Lembra-se de Abraão, quando Abraão levou Isaac para ser imolado. Imagine só, quando ele foi ali levantar o cutelo, né? O anjo aparece e ele proveu o cordeiro. Olha isso, foi uma bênção divina. Foi algo ali, um presente que o Senhor preparou naquele momento, naquela hora. E vai ter momentos que vai ser assim comigo e com você. Você vai precisar ter um profundo oculto ali, só você e Deus. E você vai dizer para o Senhor qual é a bênção que você precisa. Qual é o presente que você precisa receber do Senhor. Você precisa dessa bênção, então não desista. Não desista, não abandone o barco, não pare de pedir, não cesse de pedir, porque o Senhor, Ele tem o seu momento de agir na minha e na tua vida. O nosso tempo não é o do Senhor. A palavra do Senhor vai nos falar que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, o meu tempo, o seu tempo não é o dele, mas algo aqui que o Senhor está ardendo dentro do meu coração para dizer através dessa mensagem. Não deixe de pedir ao Senhor, não cesse de pedir a sua bênção ao Senhor, porque no momento certo, na hora certa, porque o nosso Deus não se atrasa e nem se antecipa, Ele chega na hora certa, é no momento certo, Ele chega e entrega a sua bênção, entrega aquilo que você precisa. A Axa precisava de fontes de águas e ela recebeu. E ela recebeu. Então, o que você precisa nessa tarde, através dessa mensagem, o que você precisa, peça ao Senhor. Peça ao Senhor e creia que Ele pode te dar. Ele pode, Ele é Deus. A Ele nada é impossível. Ele pode te dar a bênção que você tanto precisa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo ao teu coração que o nosso Deus, Ele não faz nada pela metade. Ele faz tudo perfeito e completo para as nossas vidas. Ele jamais daria uma terra seca para a Axa, sem que lá na frente já tivesse o plano de ceder as fontes. E olhe só, as fontes, e as superiores e as inferiores. É assim que o nosso Deus faz. Então, Ele não faz nada pela metade. Se tem algo aí que você tem pedido, que você possa estar achando, mas não tem jeito, tem jeito. Para o nosso Senhor tem jeito. Se você precisa de uma bênção, peça para o Senhor. Faça como Jacó. Jacó segurou o anjo, lutou, né? A palavra do Senhor fala que ele lutou a noite toda ali com o anjo, que ele precisava da bênção. E ele não largou o anjo, né? E ele venceu. E nessa tarde, através dessa mensagem, eu profetizo que você também vai vencer. A tua bênção, a tua vitória, o teu presente vai chegar. Creia nisso, vai chegar.
Não aceite nada pela metade. Creia que o Senhor, Ele faz a obra completa. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar e para cumprir. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que o Senhor possa te entregar a bênção que você tanto precisa. Amém? Deus abençoe.